Olá, boa noite, boa tarde, Brasil! Como estamos? Olá, o pessoal já estava aí todo perguntando, cadê você, Grace? Cadê você, Grace? Dê uns minutinhos aí para todo mundo poder se ajeitar e tá comigo ao vivo. Boa noite, como estamos? Oi, oi! Oi, pessoal, boa noite, que delícia! Vamos chegando todo mundo. Tenho certeza que muitas de vocês estavam aqui esperando, né? Recebi vários inbox. Cadê? Já começou? Já começou? Espero que vocês gostem. E eu vou estar aqui com vocês para vocês tirarem todas as dúvidas. Maravilhosas são vocês! Olha só. Tem gente aí do Brasil todo, né? Que delícia! Sejam bem-vindas no nosso ao vivo de hoje. Então, baseado no que eu trabalhei nesses últimos dias aí com a minha área nacional e baseado numa das coisas que eu acredito que eu sei fazer muito bem, é planejar e seguir um planejamento. Então, quando eu tomei a decisão de fazer essa live foi porque eu estive reunida esses últimos dias com as minhas diretoras desde o início desse mês. Já tô assim programando o ano que vem, já estamos no ano que vem, já estamos com metas aí organizando já o nosso trabalho, né, para 2019. Então, quando eu estive sentada com cada uma das minhas diretoras, planejando esse novo ano, eu comecei a refletir, né? Quantas pessoas às vezes não sabem a direção tomar, quantas pessoas a gente escuta, quantas mensagens eu recebo de vocês falando, nossa, eu tô perdido no meu negócio, não sei para onde que eu vou, não sei para onde ir, não sei se continuo, se eu paro, se eu fico, o que é que eu faço. A gente sabe que existem milhares de dúvidas que passam nos nossos corações, né, no dia a dia. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos que entender que esse caminho de sucesso, esse caminho de excelência, esse caminho de crescimento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos uma empresa nas nossas mãos. Então, Mary Kay, na sua história, Mary Kay, dentro da sua vida, pode ter começado pequenininha, pode ter começado aí com R$169, assim como começou para mim há 14 anos atrás, e durante muito tempo eu fiz Mary Kay do jeito que dava. Então, se eu vendia 100 estava bom, se eu vendia 200 estava bom, sem um planejamento, sem uma meta. E eu vivia assim, sem saber o rumo que tomar, se estava certo, se estava errado. Muitas vezes a gente não tem aquela coisa pronta, né? Então, nesses anos eu fui desenvolvendo ferramentas para ajudar na minha rotina diária, ferramentas para me ajudar a manter o meu foco. Então, eu comecei a construir isso depois de um tempo, e quando eu decidi realmente virar o jogo na minha história, quando eu decidi enxergar a Mary Kay como uma empresa grande, uma empresa milionária, quando eu tomei a decisão de enxergar a Mary Kay como uma empresa realmente de mudança, de transformação, que é para isso que a gente inicia, né? A gente não inicia o nosso negócio para ser mais um negócio. Eu creio que a maioria que está aqui iniciou esse projeto para ser grande, para ser um projeto grandioso na sua vida, na sua história. Então eu comecei a entender que eu sou formada em administração de empresas, empresarial e rural, tenho extensão em rural. E uma das coisas que eu comecei a refletir era, poxa, eu soube sempre administrar as coisas dos outros e as minhas muitas vezes eu tô deixando de lado, né? O que é isso? Estou fazendo o meu negócio com o que dá. Então, até como diretora, o bônus que vinha estava bom, a venda que vinha estava bom, e a gente acaba se acomodando um pouquinho na zona de desconforto, não é mesmo? Porque muitas vezes não é confortável aquilo que você está vivendo hoje. Então, às vezes, a gente começa a entrar nessa zona de desconforto financeiro, desconforto organizacional. Você começa a perceber que o seu dia, você corre para lá, você corre para cá, é cheio de atividade e você não produziu aquilo que precisava fazer, né? Então, isso acaba com que a gente começa a alimentar aquele sentimento de fracasso.
Sentimento de fracasso porque não deu certo, sentimento de fracasso porque não atingiu a meta, sentimento de fracasso porque trabalhou tanto e não chegou onde queria. E aí esse tanto, a gente começa a ver que às vezes foi um dia cheio e extenso de atividades não produtivas, atividades que não trazem retorno, né? Então passei por tudo isso que vocês... Obrigada eu, meninas. Estou vendo aqui um monte de recadinho, um monte de coraçãozinho. Obrigado eu pelo carinho de vocês. Obrigado eu por estarem aqui comigo, né? E eu espero realmente de todo o coração poder compartilhar com vocês essas ferramentas que eu desenvolvi durante esse tempo de Mary Kay e que me ajudam muito no dia a dia. Não podia deixar de compartilhar porque vocês sempre demandam tanto carinho comigo, sempre estão tão presentes comigo. Então as dúvidas que vocês tiverem, vão anotando que no finalzinho eu vou abrir para dúvida e aí a gente tira todas as dúvidas de uma vez, tá? Então quem aqui tiver dúvida durante quando eu for explicando, vai anotando para a gente tentar sanar bem as suas dúvidas para que a gente faça realmente um esclarecimento desse planejamento, né? E aí, quando eu entendi, né? Quando eu tomei a proporção e eu falei, poxa, eu tenho conhecimento, eu não tô agregando isso ao meu negócio, eu tô deixando o meu negócio ser solto. Não sei se alguma de vocês aqui passa por isso, né? De começar o mês e vivendo o mês conforme o mês vem e não como você tem potencial para viver o seu mês. Então, muitas vezes você tem potencial para muito mais e você está vivendo abaixo da média por não tomar algumas ações, alguns ajustes. E nessa reta final do ano, eu sei que esse ano foi um ano muito desafiador, eu sei que esse ano foi um ano onde a gente teve uma peneira muito grande, mas eu falo que ficou as melhores, ficou as fortes. E eu quero falar para você que o mercado está retomando, a gente está tendo muita procura, estou muito feliz, o crescimento nosso está absurdo. E eu quero compartilhar com vocês que todo planejamento, toda ação, toda meta, todo sonho tem que começar daqui, tá? Então, o primeiro passo é eliminar da sua mente nessa reta final do ano, já que estamos na reta final do ano, ainda temos muito que trabalhar esse mês de dezembro, né? Não vamos só ficar planejando 2019, não. Estou paralelo, trabalhando 2019 e trabalhando o meu mês de dezembro, que, aliás, está maravilhoso. E quero falar para vocês que a primeira coisa que a gente tem que organizar já para 2019 é a tua mente. Você precisa estar totalmente renovada com a sua mente, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você profetiza, porque aquilo que sai daqui é aquilo que vai para o seu coração e vai para a sua mente. Então é aquilo que você passa a acreditar. Então você tem que cuidar muito o que sai da sua boca, aquilo que você profetiza sobre a sua vida, tá? Então esse é o primeiro passo. Então, o meu primeiro grande passo de mudança, de virada, as pessoas falam assim, Grace, quando foi sua virada de chave? A minha virada de chave para poder agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e fazer disso um grande negócio na minha história, que fatura mais de R$1 milhão por ano, é realmente o momento que eu cheguei no fundo do poço. Então, quando eu cheguei no fundo do poço financeiro, quando eu cheguei no fundo do poço profissional, quando eu tava me sentindo assim, péssima como líder, péssima, fracassada totalmente na minha unidade, e eu comecei a avaliar alguns pontos que eu não estava fazendo e pontos que eu estava fazendo. E eu comecei a perceber que eu não estava fazendo muitas coisas que eu precisava fazer. E eu comecei a entender, trazer a responsabilidade para mim. Então, a partir do momento que eu passei a enxergar que eu estava sendo uma pessoa totalmente negativa, que eu estava sendo uma pessoa totalmente conivente com os meus resultados, e eu estava profetizando aqueles resultados ruins na minha vida, eu comecei a mudar as palavras que saíram da minha boca. Mas quando eu cheguei lá no fundo mesmo, e eu escutei, você está exatamente onde você merece estar, nas entrelinhas, né? E quando eu entendi isso, eu falei, poxa, realmente eu tenho potencial para mais, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu sou guerreira. Por que eu tô tendo esses resultados tão poucos? Por que eu tô tendo esses resultados tão pequenos? Por que eu não tô atingindo as minhas metas? E aí eu passei a entender que eu não estava colocando a energia necessária no meu negócio. Eu não estava acreditando no meu negócio. Eu não estava fazendo aquilo que era necessário fazer com o meu negócio. E a partir dali, foi em outubro de 2007, eu comecei a mapear tudo aquilo que eu iria fazer. Eu comecei a mapear tudo aquilo que eu iria colocar no meu negócio, toda a energia, todo o foco, toda a disciplina. Eu comecei a escrever, eu comecei a construir os meus sonhos, eu comecei a realmente entender
entender que o meu sonho só depende de mim, não depende da minha diretora, da minha nacional, não depende das minhas consultoras. Primeira coisa, primeira parte, primeira pessoa que depende da realização dos seus projetos, do seu sonho é você. Então, se você não acredita, quem é que vai acreditar? Se você não acredita no seu potencial, como é que você vai liderar um time? Como é que você vai ter pessoas que vão te seguir? Uma coisa a gente tem que entender, ninguém segue uma pessoa que está se arrastando, ninguém segue uma pessoa que está se arrastando do seu projeto, se arrastando no seu negócio. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo bem, tá gente reclamando aí que tá travando. Tá tudo bem ou tá travando? Bom, deve estar tudo bem. Então, nesse momento eu comecei a mapear e a organizar o meu próximo ano. Então eu tava ali numa produção super baixa, eu falei, poxa, eu tenho que virar isso aqui. Se tem tantas pessoas que conseguem, por que que eu não consigo? E eu comecei a mapear, primeiro, tudo que saía de negativo da minha boca. E eu falei, tudo isso aqui é o que sai da minha boca e é o que acontece. Então isso aqui tem alguma relação, né? Aquela questão da murmuração realmente, aquela questão de você profetizar desgraceira na sua vida, que eu falo assim, gente, na Bíblia fala, aquelas pessoas estavam indo para a terra prometida, podiam ter chegado muito rápido, mas ficaram reclamando, então ficaram andando em círculos. E muitas vezes vocês estão assim como eu estava. Então a primeira coisa que nós vamos acabar nesse ano de 2018 é com o resmungo, com a reclamação, com o mimimi, com essas coisas que não vai solucionar os seus problemas. Então aprenda, uma pessoa de sucesso ela gasta 95% do tempo com a solução e 5% com o desafio que surgiu. Vocês estão me entendendo? Então às vezes eu percebo que as consultoras e as diretoras perdem muito tempo com problemas muito pequenos e aí é onde perde energia, perde foco, perde entusiasmo e perde tudo aquilo que você podia fazer de grandioso no seu negócio, tá? Então, primeira coisa, controlar essa mente. Existem 3 pontos que eu gosto de trabalhar muito, que é controle emocional, a administração financeira e a administração de tempo. Esses, para mim, são os 3 pilares que vai fazer você ter sucesso no seu negócio, tá? Então, procurem se aprofundar nisso, procurem realmente se capacitar em relação a isso, porque isso é o que vai trazer para você fortaleza. A gente tem que entender que isso aqui é um negócio, tá? É um negócio. E se você olha para o seu negócio como um negócio, você vai cuidar dele como um negócio, como a sua empresa dos sonhos, você vai cuidar dele como a empresa onde você está investindo, é onde você pode ter o faturamento que você espera. Mas para isso exige disciplina, exige trabalho, exige exaustão, exige foco, exige estratégia, exige você parar para analisar seus números. E é uma coisa que eu percebo que muitas de vocês vão passando a vida e não vão planejando seus resultados. Então, para que você tenha um 2019 diferente do que foi 2018 ou do que está sendo a sua história Mary Kay, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar seu ano anterior, tá? Então, a partir do momento que você for fazer o seu planejamento de 2019, porque eu sei que muitas estão correndo aí para fechar o 2018 ainda, então o fechamento de 2018 ainda vai acontecer, né, dia 29 de dezembro. Então, até lá, bora focar em 2018. Eu só tô gravando, adiantei essa live porque realmente muitas pessoas me pediram, porque viram as postagens das minhas diretoras fazendo planejamento comigo. Então, a gente vai adequando de acordo com a data, realmente, com o tempo, né? Então, eu já tô adiantando isso aqui, mas não tô falando pra vocês pararem pra fazer hoje ou amanhã, que façam o dia antes de começar o ano, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer pra fazer um bom planejamento, anotem. Primeira coisa que vocês vão fazer, a nossa live de hoje é sobre planejamento. Então, primeira coisa que você vai fazer para poder planejar o ano seguinte. Primeira coisa, avaliar o ano passado, tá? Então, vocês vão fazer uma avaliação de 2018. O que foi 2018 para você? Quais foram os pontos que você fez que não foram positivos, pontos negativos da sua atuação em 2018 e os pontos positivos da sua atuação em 2018. O que você fez que deu certo e o que você fez que não deu certo. Isso precisa de papel e caneta e precisa que você pare para organizar. Primeira coisa é avaliar o ano anterior. Com essas ações que você fez, positivas e negativas, quais foram os resultados?
tá? Quais foram os resultados que você teve? Então, que você atingiu dentro das metas que você tinha programado de realizar no ano de 2018. Então, você vai fazer essa avaliação. Você precisa avaliar o seu histórico, a sua vida. E aí, a partir disso, você vai dividir a sua história em 4 quadrantes, tá? Esses 4 quadrantes são as suas metas para 2019, tá? Então, essas metas, elas têm que ser pessoais, metas pessoais. Você precisa ter essas metas pessoais. Metas pessoais, o que significa? Tudo que é para você, seja um tratamento dentário, seja um curso de inglês, seja academia, seja aquela caminhada que você programa que vai fazer todo início de ano, que esse ano eu vou emagrecer tantos quilos. E eu sempre repito isso muito, assim como você faz uma coisa, é como você faz tudo na vida. Então, se você se programa a fazer bem feito uma coisa, você tem que fazer todas as coisas, tá? Então, primeira coisa, você vai mapear tudo que você quer para sua vida pessoal, para sua vida profissional, tá? Para sua vida profissional, para sua vida familiar e para sua vida espiritual. Então, 2019, você vai pegar uma cartolina e você vai fazer o seu cartaz de metas. Grace, eu imaginei que eu ia vir aqui nessa live saber alguma coisa diferente. Calma. Tudo começa do sonho, tudo começa do seu objetivo, tudo começa daquilo que palpita. Não adianta você correr atrás de algo que não mexe com você. Não adianta você falar, eu quero ganhar X reais por mês, mas você não sabe nem onde vai gastar esse dinheiro, onde você vai investir esse dinheiro, aonde você vai pôr esse dinheiro. A meta não pode ser pagar conta, a meta tem que ser fazer a vida acima da média. A vida não precisa ser só para sobreviver, tá? Tá travando demais? Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Então, a gente vai fazer primeiro esse cartaz de metas, tá? Onde você vai sonhar. Se permita sonhar. Permita-se sonhar, permita realmente olhar para aquelas coisas que mexem com você, para aquelas situações, para aqueles momentos que fazem você querer, que fazem você desejar, que fazem você acordar mais cedo se for necessário, se fazem você dormir mais tarde se for necessário, se fazem você precisar ficar sem almoçar se for necessário. Vocês estão me entendendo? É fazer o impossível. Coloque no papel esses sonhos que você vai atingir no ano de 2019. Meu primeiro cartaz de metas eu lembro como hoje. Eu já estava 2 anos na Mary Kay, eu não tinha feito meu cartaz de metas. E sempre que a Heloísa me ligava, ela falava assim, olha, Grace, cadê seu cartaz de metas? Como está seu cartaz de metas? Eu falava, tá aqui, tá lindo. Mentira, eu não tinha nem feito, gente, não tinha nem feito. Ai, meu Deus, deve ser por isso que as minhas hoje fazem isso comigo às vezes, né? E aí não tinha nem feito o cartaz de metas porque eu não acreditava naquilo. Eu falava assim, isso aí não vai realizar nunca. Isso aí é coisa de escola. O que eu sei, o que eu quero, eu sei. Tá aqui na minha cabeça. Não preciso de cartaz de metas. E eu vou falar pra vocês. A partir do momento que eu fiz o cartaz de metas, eu consegui visualizar as ações que eu precisava fazer para atingir aquilo ali. Vocês estão me entendendo? Então, primeiro tem que ter o desejo ardente por alguma coisa. Não é possível que você não tenha nenhum desejo ardente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, com uma das minhas diretoras fazendo planejamento, e ela falou, Grace, já tenho tudo. Já tenho carro, já tenho casa, o dinheiro que eu ganho na Mary Kay dá pra mim viver super bem, eu tô tudo tranquilo. Não sei que sonho pessoal é esse. E aí eu fiz uma pergunta que talvez é uma pergunta que você pode fazer pra você. E se você morresse amanhã, o que você gostaria de ter feito hoje que você ainda não fez? E ela virou pra mim e falou, realmente, podia levar meus pais pra conhecer o mar. E eu falei, tá aí, esse vai ser o seu sonho, esse vai ser o seu combustível. Você já imaginou se sua mãe morrer amanhã e você não realizou aquele sonho delas? Quanto você vai carregar essa culpa? Quanto você vai se cobrar? Quanto tempo você vai passar sem ter paz por justamente não ter programado algo que é possível, que está dentro do seu cronograma financeiro e só talvez não está realizando porque você não colocou foco. Então muitas vezes a gente se sabota na vida. Não é porque a gente nasceu para se sabotar. A gente se sabota porque a gente não coloca os nossos sonhos como prioridade. Às vezes você tá aí falando, olha, eu quero ser diretora, mas quanto você quer ser diretora? O quanto você tá colocando isso como prioridade na sua vida? Quanto realmente você quer isso para sua história?
Porque só falar, qualquer pessoa pode falar. Agora eu quero saber quanto realmente você quer isso. A partir do momento que você souber o quanto você quer e quanto isso mexer com você de verdade, que fizer realmente a diferença pra você, você não vai se deixar sabotar. Você vai colocar prioridade naquilo ali, você vai botar sangue no olho naquilo ali, você vai pra cima, você não vai ter dúvida, você vai superar os seus medos, você não vai conseguir tolerar as suas desculpas e nem as desculpas das pessoas ao seu redor, porque aquilo deixa de ser um sonho para se tornar uma meta, um objetivo, para se tornar algo inegociável, para se tornar uma meta inegociável. Quando a sua meta se torna inegociável, ninguém te segura. Então, eu percebo que muitas pessoas às vezes me chamam em inbox e falam assim, Grace, eu desisto muito fácil, eu começo, não dá certo, aí eu desanimo, eu vou lá e tento, e aí eu desanimo. Eu quero falar uma coisa pra você, desafio, todas nós sempre, eu tô chegando pertinho que eu tô sem óculos pra poder ver, tá, vocês, tá? Todas nós temos desafios, não foi fácil para ninguém. Eu quero que você entenda que das 120 diretoras, 121 diretoras nacionais que nós temos, não foi fácil para ninguém, foi ralado, foi trabalhado. Qualquer pessoa que tem sucesso hoje, ela não nasceu, poucas, né? Nasceram prontas, muitas construíram, vieram de baixo, e para chegar lá, teve esses caminhos de frustrações, de desafios, de quebrar, de se levantar, de cair. E é essa queda que cada vez você tem que levantar mais rápido. É cada vez que você cair, você tem que se levantar mais rápido, tá? Então vamos lá. Fiz meu cartaz de metas e agora o que eu preciso fazer para? Então, baseado em cada meta que você tem para 2019, você vai ver quanto custa, quais as ações que você precisa fazer, tá? Quanto você vai precisar guardar, quanto você vai precisar trabalhar, você vai construir a sua meta. Então, eu quero um carro em 2019. Ok, que cor é o carro, que tamanho é o carro, 2 portas, 4 portas, que modelo é o carro, que cor, quanto custa o carro, você vai comprar novo, vai comprar usado. Você precisa ter o valor, quanto custa, quanto precisa de cada situação que você colocar no seu cartaz de metas. Claro que cada pessoa tem aí os seus sonhos. Às vezes seu sonho é trocar a geladeira de casa. Quanto custa essa geladeira? Qual é o modelo da geladeira? Quanto você está disposta a pagar numa geladeira? Vocês estão me entendendo? Então, é isso que eu quero que vocês construam. As metas que vai ser o combustível. E a senhora Mary Kay foi muito inteligente, porque ela falava assim, se você sentar em cima, por exemplo, planejei comprar uma geladeira, comprei a geladeira, eu sento e cruzo os braços, já atingi minha meta, você vai parar e sempre vai ter desculpa para o seu negócio. Então, a gente não pode sentar em cima dos louros. Então, bater uma meta tem que ter a próxima, tá? Então, primeiro passo que eu sempre faço, você vai fazer o seu planejamento pro ano. Então, você vai criar seu cartaz de metas pro ano de 2019. Segunda coisa, você tem que entender que você tem que dividir esse planejamento em meses. Então, você vai ter que ter, para você chegar a tal mês de 2019, para atingir, comprar esse carro, essa casa, essa geladeira, enfim, não sei o que você quer, você tem que dividir isso em pedacinhos. Então, você tem que ter atuação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Você tem que ter a tua ação, não é atuação, não, é atuação mensal, né? Você tem que ter claro qual vai ser a ação mensal que você vai tomar para chegar nesse resultado final. Então, eu faço mês a mês o meu cartaz de metas mensal. Ou seja, eu divido minha meta em 12, já que é a meta do ano, né? Ou se a sua meta é conquistar até junho, você vai dividir em 6. Vocês estão me entendendo? Então, eu divido minha meta divido minha meta em 12 por mês, e aí eu vou trabalhar mês a mês. Eu olho para a meta do mês, com foco na meta do mês. Eu não vou ficar olhando para a meta só do ano, não vou ficar só olhando para aquele cartaz de metas sem ter uma ação pré-estabelecida. Então, se eu sei que eu quero isso, o que eu vou fazer
O que eu vou fazer para chegar lá? O que eu vou fazer para criar esse objetivo? O que eu vou fazer para poder atingir esse resultado? Vocês estão me entendendo? Então eu faço mês a mês esse planejamento mensal. Primeiro, quando começa o mês. Então agora já tenho do ano que vem todo, né? Porque isso aí já é estratégia aí de planejamento nacional. Mas se você não consegue planejar o seu ano inteiro, que você planeje o seu mês seguinte, sempre com bastante antecedência. Então, por exemplo, você já tem que planejar seu janeiro. Quantas sessões de cuidados com a pele você vai fazer? Quantos eventos você vai fazer? Quantas empresas você vai fechar? Quantas cursos de automaquiagem você vai organizar? Você tem que organizar tudo o que você vai fazer dentro do mês de janeiro. E aí, quando você olhar para o seu calendário, porque tem dois tipos de calendário, o calendário mensal e o calendário semanal. O mensal, quando você parte para o mensal, que é aquele que tem os quadrados maiores, você tá mapeando onde é que você vai fazer e a ação que você vai fazer. E o semanal, você está organizando o seu dia, tá? De hora em hora, o que você vai fazer. Vocês têm acesso a isso no portal da Mary Kay, tá? Então tem ali o calendário semanal que vocês podem estar baixando para poder pintar, para poder fazer, para poder organizar a sua vida, né? Isso é muito importante. Que já entra na administração do tempo, porque se você não organizar seu tempo, a sua meta vai ficar cada vez mais longe, cada vez mais você vai ter menos tempo, cada vez mais o dia vai ser mais corrido. Então, eu tenho a minha meta, divido ela por ano, divido ela por mês, e aí eu vou dividir ela por semana. O que eu tenho que fazer cada dia para atingir aquele objetivo, tá? Então isso eu gosto de ter muito claro tudo que eu tenho que fazer. Então eu não durmo hoje sem ter anotado tudo que eu tenho que fazer amanhã. Então esse é um hábito que você tem que desenvolver, né? Além de ter essa organização mensal, semanal, você tem que todos os dias fazer uma lista das coisas que você tem que fazer amanhã. Você tem que ter uma lista das coisas que são importantes para você fazer amanhã, tá? Isso me ajuda muito. Eu não sei trabalhar diferente, então tudo eu faço lista e vou passando marca-texto conforme eu vou cumprindo aqueles objetivos que eu coloquei. Então, todos os meses eu vou passar para vocês esse material aqui. Não sei como eu vou fazer, eu acho que eu vou postar aqui para vocês terem acesso, tá? Então, eu ensino as minhas consultoras e diretoras com essa planilhazinha aqui, ó. Então, primeira coisa, eu penso que você tem que saber o quanto você precisa produzir para poder criar a sua meta, criar o seu sonho. Então, antes de ter um sonho, a gente sabe que a gente tem um custo mensal, não é? Então, a gente sabe que a gente tem um custo mensal, que a gente tem as contas, que a gente tem, muitas têm aluguel, tem água, luz, telefone. Então, uma das coisas que eu ensino minhas consultoras e diretoras a fazerem todo mês, você tem que relacionar, você tem que ter claro quanto você precisa ter de dinheiro, quanto você precisa pagar, qual é o seu custo de vida. Então você vai fazer uma relação aqui de tudo que você tem para pagar, data, o que é a fatura, o valor e o vencimento, tudo. Então vamos supor que seu custo de vida foi R$3.000. Você precisa de R$3.000 por mês para poder viver. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Estou dando um exemplo, que era o meu exemplo, tá? Então, esses R$3.000, eu quero te convidar a tirar do lucro das vendas, mesmo você sendo diretora. Porque quando você trabalha para tirar o seu sustento das vendas, você acaba tendo muito mais segurança no seu negócio. E a gente sabe que é super possível vender, porque as pessoas estão comprando e nós estamos na melhor época do ano, né, gente? Por favor, espero que vocês já tenham feito seus pedidos de todos os lançamentos, promoções e aproveitado para ser um Papai Noel bem legal aí de personal shopper das suas clientes. Então, primeira coisa que eu ensino, relacionar tudo que tem para pagar, quanto você custa. Depois, quando você tem esse valor total, você quer saber o quanto você precisa vender para ter esse valor de lucro. Então, vamos lá. Se eu preciso de R$3.000 na minha mão, eu vou multiplicar por 2,5. Por que essa multiplicação de 2,5? Para que eu tenha o valor total que eu tenho que vender, tirando os 40% que é o meu
lucro. Então aqui eu vou lançar as minhas despesas. E se eu quero um carro, se eu quero uma moto, se eu quero uma casa, eu posso parcelar esse valor em quantidade de dinheiro que eu vou guardar por mês e também colocar aqui. Aqui você coloca tudo que você precisa de dinheiro, tá? E aí você vai fazer a continha vezes 2,5, daria R$ 7.500 no mês. R$ 7.500 no mês eu tenho que vender. Aqui embaixo tá lá, ó. Meta de vendas no mês. Meta de vendas no mês. Então eu teria que vender isso aqui todo mês, tá? Todo mês eu tenho que vender R$ 7.500 para tirar o meu custo. Vocês estão me entendendo? Em paralelo a isso, é claro que eu vou estar falando dos inícios, mas hoje a gente está falando de planejamento, tá, gente? Então eu vou, depois em outro momento a gente entra para falar de iniciação. Então, meta de vendas no mês. Depois, quanto eu vou vender por semana? Vocês estão me entendendo que o planejamento não é uma vez só no ano? O planejamento ele é uma vez no ano e depois mensal. Tem que ter um planejamento mensal e uma reavaliação semanal, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de R$ 3.000, eu tenho que vender R$ 7.500 por mês. Quanto eu tenho que vender por semana? Pego 7.500 e divido por 4. Então, vamos lá. 7.500 dividido por 4. Quanto dá? Eu teria que vender R$ 1.875 por semana. Não sei se dá pra ver aí. Aí, eu quero trabalhar 6 dias na semana. Eu não quero trabalhar no domingo. Então, eu vou dividir isso aqui por 6. Quanto eu tenho que vender por dia? R$ 312 por dia. Então, nessa planilhinha, tá aqui um controlezinho financeiro para que vocês possam. Eu sei que tem muita gente que não tem habilidade com planilha, com computador. Então vocês podem imprimir isso aqui, 12 disso aqui, encadernar, botar o mês aqui e fazer seu controle financeiro, entrada e saída, tá? Então, quanto você tem que vender por dia? Meta inegociável, R$ 312 por dia. Gente, vamos combinar. R$ 312 por dia é muito fácil de vender. É só mostrar e vender, não é? É muito fácil. Então, a partir do momento que eu tenho tudo que eu tenho para pagar, eu vou trabalhar do ladinho tudo que eu tenho para entrar. Então, se eu vendi aqui uma base, eu vou colocar aqui, Maria comprou uma base, valor de crédito. Fulano comprou não sei o que, valor de crédito. Aqui no final tem que somar 7.500 para eu poder ter os 3.000 de lucro e 4.500 pagar o meu cartão ou reinvestir no meu estoque para que o mês que vem eu continue tendo condição de trabalhar. Porque se você não faz pedido no mês, o que está acontecendo? Você não está trabalhando, a sua empresa está abrindo e está fechando, abrindo e está fechando. A sua empresa ela precisa estar aberta todos os meses. Se você não está abrindo a sua empresa todos os meses, o que vai acontecer? Sua cliente não vai ficar esperando 2 meses você fazer o pedido da base que ela está precisando. Aí, desculpa, mas muitas pessoas vêm reclamar às vezes que perdeu a cliente. E eu falo, você deu segmento na sua cliente? Você fez o 2 mais 2 mais 2? Você ligou para dar segmento? Muitas não dão segmento. E aí a cliente não vai ficar sem produto. A pessoa vai procurar outra consultora. Então vocês têm que ser as melhores naquilo que você determinou de fazer, tá? Então, primeiro planejamento financeiro, ok. Planejamento de tempo, ok. Então a gente vai planejar o mês, planejou a semana. Isso tem lá no portal Educação da Mary Kay. E essa planilhazinha aqui não tem, porque essa aqui é nova. Aqui tem lá no portal Educação que eu compartilhei para Mary Kay. Era uma mais complexa, mais com fórmulas e tal, e aí eu percebi que muitas estavam tendo dificuldade. Então eu criei essa aqui mais simples, criei agora, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, mas acho que não vai dar assim. Eu vou tentar subir como foto depois no meu Instagram, tá? Aqui no Instory, tá? E aí o próximo passo, tá? Então eu tenho ali a minha meta financeira, eu sei por quanto eu vou trabalhar, eu sei que eu tenho que fazer. E esses R$312 é uma meta inegociável, não existe plano B, eu tenho que vender. Gente, eu lembro como eu era Caxias com isso, depois que eu entendi, né? Então, depois que eu entendi isso, que eu tinha que ter essa constância. Não, Grace, eu trabalho a semana inteira, eu só vendo Mary Kay, só faço Mary Kay no sábado. E aí você quer tirar 3.000 de lucro. Acaba que não condiz com a realidade. Então, você tem que entender que no caminho, por WhatsApp, com as amigas, no trabalho, aonde você está, você pode fazer o seu negócio. Então,
Organizei quanto eu preciso de dinheiro. Eu vou trabalhar por esse salário. Isso vai ser o seu combustível, isso vai ser o que vai te mover, tá? E aí, eu tenho aqui um resuminho, que é o que eu fiz com as minhas diretoras agora por esses dias. Vocês, vou colocar aqui, porque tem as metas de consultora e as de diretora. Essa aqui que eu imprimi para mostrar para vocês agora é a de diretora, né? Então, eu simplesmente faço essa avaliação com elas, tá? A avaliação do ano anterior e as metas que elas estão dispostas para 2019, as metas que elas estão dispostas a construírem no ano que vem. Então, eu tenho aqui tudo que elas querem, aí eu vou ticar. Aqui, eu coloco os números para ser nacional, qual que vai ser a próxima. Se ela é consultora, eu vou colocar aqui de 1 a 10 para ela entrar em qualificação, tá? E aqui nessas linhas eu vou escrever com ela o quê? Os pontos que ela precisa melhorar para 2019. Então, essa pergunta você vai se responder, tá? O que eu fiz de bom em 2018 que deu certo, o que eu fiz que não deu certo no meu negócio Mary Kay, e o que eu vou mudar de atitude para ter um 2019 diferente. Então, o que eu preciso fazer de mudança em mim para ter um 2019 diferente? Você vai escrever aqui, tá? O que eu vou fazer em 2019 para ter um ano diferente? O que eu vou fazer para ter essa mudança de vida? Primeira coisa, talvez muitas de vocês é parar de reclamar, talvez muitas é parar de resmungar, talvez é começar a ter mais ação, talvez é começar a estudar sobre os produtos, talvez é sair em busca de contatos, talvez é acordar mais cedo. Tem gente que acorda super tarde e aí já perdeu, né? Porque tem gente que, enquanto você tá dormindo, tá iniciando a sua vizinha. E aí perdeu o Playboy, porque você quis dormir, porque você preferiu dormir demais. Então, a gente tem que entender que isso aqui é o seu projeto. Isso aqui é o seu negócio. Aquilo que você colocou no papel, não existe não fazer. Você vai fazer e acabou. Você vai pra cima, você vai fazer acontecer. Então eu faço um mapeamento de tudo que ela quer atingir e eu vou desmiuçar essa meta mensalmente depois naquele planejamento mensal que eu já expliquei pra vocês, tá? Então, por exemplo, eu quero corte de inícios do ano que vem da Mary Kay, que todas vocês podem atingir. O que eu preciso fazer? 3 inícios por mês. Então isso é regra. É 3 inícios todos os meses, é inegociável. Então eu tenho que fazer isso. Então eu vou desmiuçar isso para ela numa conversa muito simples e vou tirar todas as dúvidas. Tá claro isso? Então você tem que ter claro. Aí a outra folha que eu gosto muito é essa aqui, que é uma declaração de comprometimento, tá? Então, depois que a gente mapeia as metas, que você esmiuça ela, que você partilha ela, que você fala assim, não, eu tenho que fazer isso aqui para atingir um exemplo, a corte de início de 2019, eu tenho que fazer 3 inícios por mês. Você está comprometida com isso? De 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento? Você tem que se responder isso, tá? De 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento com o seu negócio? Tá? Você tem que estar realmente comprometida. Meia boca, gente, não serve. Tá? Se você quer, tem que ser 100%, tem que dar o seu 100%, porque se você quer o topo dando meia boca, que é o que muitas dão, o resultado não vai chegar, tá? Então, se você realmente quer, você tem que estar dando o seu melhor, o seu 100%. Então, essa aqui é uma declaração de comprometimento que eu criei para minha área nacional, que fala assim, aí você vai pôr seu nome, sabendo do poder que existe nas minhas decisões. Gente, tá acabando a bateria, o que é que eu vou fazer? Baseado na minha fé decidida, que Deus me deu, sabendo que um sonho para sonhar, Ele também me deu força para realizar meus sonhos, eu me comprometo a dedicar fielmente as minhas metas a partir de hoje. Sou uma vencedora e nada nem ninguém, nem eu mesmo, nem meu comodismo, nem meu cansaço ou desafios tirarão meu foco. Vou lutar até o fim e vou conseguir. Então aqui nessa declaração de comprometimento eu vou colocar as metas dela, vou passar limpo, você vai pôr as suas. Eu vou colocar as 3 metas principais, aquelas metas
inegociável. Gente, realmente eu vou ter que dar um jeito aqui no carregador. Não esperava que fosse acabar tão rápido. Só um pouquinho. Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer. Peraí. Deixa eu trazer pra cá, pertinho do carregador. Só um pouquinho, tá? Por aqui, que aí eu consigo ligar o carregadorzinho, tá? Oi. Deixa eu ligar o carregador aqui. Vamos lá. Achei que ia dar, não deu. E também não tá alcançando aqui. Peraí. Pronto. Tá bem em cima aqui de mim, mas eu vou ficar aqui de cantinho. Pronto. Estão me ouvindo? Então, o que eu vou fazer? Eu faço essa declaração, tá? Eu aprendi a fazer essa declaração pra mim, vou passar ela pra vocês aí. E aí eu coloco aqui as metas inegociáveis, tá? Meta de venda por dia, porque mesmo sendo diretora, você precisa ter sua meta de vendas por dia, você precisa saber quanto você vai vender, você precisa ter o seu plano de ação, tá? E aí aqui embaixo ela vai assinar, então você vai assinar aqui embaixo e vai estar fazendo o seu comprometimento. Esse comprometimento não é com a Grace, não é com a sua diretora, não é com a sua nacional. Esse comprometimento é com você, com a sua meta, com aquilo que você está se colocando como objetivo. E é um objetivo inegociável. É um objetivo onde você não vai ter desculpas para atingir ou não, tá? Então, o planejamento ele tem que partir. Vamos retomar de uma avaliação do que passou e uma projeção do pra frente, tá? Agora tem que ser realista com você. Não adianta colocar e vou sair de 10 mil pontos para 200 mil pontos o mês que vem. Não adianta você sair de uma venda de R$1.000 esse mês para 100 mil o mês que vem. Então tem que ser uma coisa realista, porém uma coisa planejada. Então vamos lá, vendi 1.000 esse mês, eu quero crescer. Aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer para poder ter esse crescimento? Então vamos lá, eu fiz uma demonstração por dia, a partir de hoje eu quero fazer 3 para atingir esse montante que eu preciso. Vocês estão me entendendo? Então você vai planejar as suas ações baseado no quê? Primeiro, baseado no tempo que você dedica a Mary Kay. Então, se você faz Mary Kay 8 horas por dia, tem gente que faz 4, tem gente que faz 3. Então, por que eu falei primeiro da organização do tempo? Porque baseado no tempo que você tem disponível para o seu negócio, é o tempo que você vai criar as suas estratégias e as suas metas. Não quero ninguém viajando na maionese aí, botando... colocando aí na sua meta, eu vou vender 100 mil reais por mês. Gente, isso a gente sabe que é um número difícil para fazer sozinha. Então, você tem que ter uma linha de crescimento mensal, tá? Você tem que ter uma linha de crescimento e de desenvolvimento. E aí, outro papel que eu faço todo mês, super simples. Isso aqui vocês fazem aí no Word. Eu colo sempre as minhas metas assim, ó. Então, isso aqui eu reavalio mês a mês. Lembra que a gente fez a meta do ano? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mapear mês a mês. Então, eu estou usando o exemplo da corte de início. Se eu quero ter 3 inícios por mês, eu vou avaliar, poxa, mês passado eu fiz 4, esse mês continua 3 a meta. Mês passado eu fiz 1, esse mês eu tenho que fazer 4 para cobrir o mês 5 para cobrir o mês passado. Vocês estão me entendendo? Então eu faço um recálculo da meta mês a mês. Eu não deixo a coisa ir acontecendo para lá dezembro ver quanto que falta. Mês a mês eu vou recalcular, vou replanejar minha meta para chegar no objetivo final, tá? Então, eu faço a minha meta do mês, tá? Lembra que tem o cartaz de metas do mês? Então, hoje, como nacional, eu já faço só aquilo que eu preciso visualizar. Então, a meta de unidade, meta de vendas, meta de inícios e meta de bônus. Você tem que ter essas metas aqui anotadas de forma clara. Se você não é diretora, a meta de lucro, né, com as vendas, tá?
Então, eu coloco sempre assim na frente da minha mesa, aqui a minha mesa aqui na frente tá colada a minha meta. Então, todo mês eu refaço isso aqui de forma bem simples, bem grandão e coloco, porque foi assim que eu aprendi a trabalhar, visualizando. Ai, tá de cabeça para baixo não, amor, é que eu mostro assim, ó. Não tem como mostrar diferente, acho que daí fica assim, mas não tá de ponta cabeça não. Tá vendo? Então, mês a mês eu coloco a minha meta recalculada aqui, replanejada, para poder desenvolver o meu trabalho, tá? Então, assim, eu não consigo trabalhar sem meu planejamento, eu não consigo trabalhar sem estar com tudo organizado, eu não consigo trabalhar sem realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, quando eu falei até para vocês aqui outro dia, né? Uma coisa que eu sou boa é planejar e executar. Então não adianta só ficar planejando sem execução. Minha câmera tá invertida? Eu tô de ponta cabeça? Gente, tá tudo bem? Tô de ponta cabeça? Não, né? Ah, bom. O papel pode, eu não, né? Então, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para eu poder dar os meus passos, tá? Então, eu sou número, sou totalmente número, eu avalio o número diariamente, eu sei exatamente quanto que eu fiz de unidade no mesmo mês, nos últimos 10 anos da minha carreira. Então, eu tenho isso tudo muito organizado, eu gosto de ver número. E é isso que eu considero que é um dos segredos do meu sucesso, é olhar o número, a minha meta diária de vendas, de início, de segmento, é fazer aquilo que tem que ser feito dia após dia, tá? Então é isso, é assim que eu trabalho, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois eu vou tirar uma foto desses materiais aqui, eu não vou conseguir mandar para todo mundo individual, gente. Então eu vou tirar uma foto aqui, vai ficar 24 horas aí no meu Instory, e aí vocês podem tá imprimindo, tá fazendo ou reproduzindo outra, né? Porque eu não vou conseguir tá mandando para todo mundo, né? Fica impossível, né? E o que mais que eu iria falar? Tem alguma pergunta sobre planejamento que eu possa responder? Obrigada. Claro que sim, eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui, tá? Perfeito. Perfeito, ficou mais claro agora. Mandei várias perguntas. Eu não vi, Fer, porque eu falei para colocar no final, lembra? Como vender os R$312 por dia? Mulher, começa pelo seu telefone, da lista só na letra A, deve ter um monte de gente aí que você ainda não falou de Mary Kay, tá? Então, a primeira coisa para vender R$312 por dia, você tem que ter pronta entrega. E aí você vai chegar nas suas amigas e falar, amiga, olha isso aqui, você já vai vender. Você vai chegar na sua amiga, naquela loja que você compra, você vai falar assim, olha, prova esse produto, rapidinho para você me dar a sua opinião. Olha esse lápis de olho, olha esse batom, e é assim que a gente vende. Tá? Então R$312 por dia é baba. Mais alguma pergunta sobre o planejamento? Ah, tá. Planejamento de estoque. Isso, quando eu não bato minha meta do mês, que é algo muito difícil de acontecer, tô segurando aqui para mim poder ir lendo as perguntas. Eu replanejo ele pro mês seguinte, tá? Mas isso é coisa quando, assim, algum caso muito extremo que não chega a não acontecer, tá? Não tô conseguindo ler tudo. Eu não pensei em desistir nunca, não, gente. Eu tive meus momentos de baixa, mas eu sempre entendi que isso aqui era um negócio grandioso. Eu nunca pensei em desistir, não. Eu tive meus momentos de baixa, de queda, de lágrima, de frustração, de desafio, mas eu nunca pensei em desistir, nunca pensei.
Na verdade, para vender a gente usa o processo de demonstração, mas hoje a gente tem várias ferramentas, né, como o WhatsApp, como o Facebook, que hoje a Mary Kay liberou vários modelos que você pode seguir, que pode te ajudar também a fazer mais vendas mais rápidas, né? Às vezes você pode ter as suas clientes numa lista de transmissão, mandar para elas a foto do produto, como usa o produto, mandar os benefícios do produto. Isso faz muito pós-venda e muita venda também, tá? Então, como construir o seu estoque? Primeiro, sempre tente, o primeiro pedido de 40%, não tirar o lucro, reinvista ele 3 vezes pelo menos, tá? Reinvista o valor total da venda 3 vezes seguida. Rapidinho está com estoque de R$10.000. É interessante você ter pelo menos de 3 a 5 produtos de cada item no teu estoque, na tua pronta entrega, tá? De 3 a 5. Aqui tá uma pergunta, né? Quando eu ganhei meu segundo filho, como eu planejei? Gente, eu sou da seguinte opinião, que a gente precisa ter pessoas para nos ajudar, tá? Então, eu sempre tive uma equipe de apoio, desde quando eu não tinha condição financeira, desde quando eu era lá atrás quebrada, não tinha condição, super difícil a minha vida, mas eu nunca abri mão de ter uma pessoa para me ajudar. Tá? Então eu trabalhava para pagar ela, vendia um kit a mais, mas eu sempre tinha aquela pessoa que me ajudava em casa e me ajudava com o neném. Isso para mim era inegociável, porque eu entendia que no campo eu conseguia ganhar muito mais dinheiro do que às vezes dentro de casa, e tudo que eu fazia era pelo meu filho, pelo futuro deles, tá? Alguma dica de planejamento para quem tem filhos? Gente, filho não é desculpa, filho é combustível, tá? Eu quero morrer com mães que falam assim, meus filhos estão de férias, eu não posso trabalhar. Eu trabalho o ano inteiro e tenho 2, 3, 4 férias por ano com os meus filhos. Esse ano a gente viajou 2 vezes, uma vez como foi para Cancún, outra vez para Punta Cana esse ano. E fui pra Disney também esse ano com eles e trabalho o ano inteiro. Então não é a férias das crianças que vai tirar eu do meu trabalho. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter uma pessoa para me ajudar. Então eu vou trabalhar, eu nunca trabalhei só o tempo que meus filhos estão na escola. Às vezes você precisa de mais tempo de trabalho. Então eu preciso ter uma pessoa que vai estar lá. Se não der tempo de eu chegar em casa às 5 horas para ficar com eles, eu tenho que ter uma pessoa que vai ficar lá para esperar até que eu chegue. Às vezes eu estou terminando uma cliente, não tem como você ser exato no horário de terminar e sair correndo, tá? Então eu sou totalmente a favor de você ter uma equipe para te ajudar. Uma pessoa para ajudar com a sua casa, uma pessoa para te ajudar a olhar as crianças, tá? Só tenho tempo de fazer sessão à noite. Beatriz, trabalha conforme dá, trabalha no caminho, manda mensagem para suas amigas, manda mensagem para suas clientes. Não é possível que você não tenha 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, um intervalo de café, né? Um tempinho ali que você dá aquela respirada, manda uma mensagenzinha, manda um catálogo, fala, amiga, tô passando meu pedido amanhã, você tá precisando de alguma coisa? Você vai ver o tanto de vendas que você vai acumular, tá? Mais alguma pergunta, meninas? Vou responder aí mais 2 perguntinhas. Vamos ver se que hora que já temos aqui. Já estamos a 1 hora. Mais alguma pergunta? Todo mundo vai fazer o planejamento? Todo mundo vai fazer seu planejamento? Bora começar o ano no 12 focada. Bora começar o ano no 12 para fazer acontecer. Então eu espero de coração que vocês se organizem, que vocês realmente coloquem no papel tudo aquilo que vocês precisam para ter um 2019 diferente, melhorado, com ainda mais crescimento, com ainda mais conquistas, tá? Então vocês podem tudo aquilo que vocês determinarem que vão fazer. Lembra o que eu vou falar e vou falar de novo. Quando você coloca uma meta como prioridade, não tem nada, nem ninguém, nem você mesmo que vai tirar isso da sua visão, do seu foco. Então tenha foco, tá? Quantos minutos no máximo a sessão? Para mim é 1 hora. 1 hora demonstração, para 5 ou para 10 é 1 hora, para o máximo é 1 hora. Então eu sou muito prática, tá? Sou muito prática para fazer as minhas demonstrações. Eu não vendo fiado, não compro fiado. A Mary Kay não me vende fiado, como é que eu vou vender fiado?
Isso é negócio, tá? Que mais? Mais alguma pergunta sobre planejamento? Parabéns! Olha aí, tem gente aqui que já vendeu 9 mil reais, hein? Acho que é isso, né, meninas? Tem tanto coraçãozinho aqui que eu não tô conseguindo ver as perguntas, mas tudo bem. Então, olha, quero agradecer a presença de vocês, tá? Então a gente volta em outro momento para fazer outro treinamento. Espero ter contribuído, espero que vocês coloquem realmente em prática. Começa a fazer tudo o que tem que ser feito. Para de falar e faça. Muitas vezes a gente fala, promete e não cumpre as nossas próprias promessas, tá? Então que vocês possam realmente colocar em prática tudo isso que vocês aprenderam hoje e fazer um 2019 diferente. Eu tenho certeza, eu quero ouvir o testemunho de vocês falando, olha, Grace, realmente valeu a pena, fiz tudo isso, deu super certo, mas coloca, o que tem os 2,5? É a conversão, para saber o tanto que você vai ter de lucro, tá? Então, se você quer 3 mil vezes 2,5, você tem que vender 7.500. De R$ 7.500, R$ 7.500, tira 40%, você vai ter os seus 3 mil de lucro limpo. Porque o resto é de pagar o cartão, entendeu? Exatamente, Suzy. Não existe crise quando a gente tem metas e contas para pagar. Exatamente. A gente sabe, né, gente? O povo fala de crise, mas eu vou no shopping, o shopping tá assim, todo mundo com sacola, todo mundo comprando na semana do Natal, você vai no supermercado, não tem espaço, você vai no aeroporto, todo mundo viajando. Então, que crise é essa, né? A gente se escora um pouquinho nessa famosa crise. Mas eu quero desejar para vocês muito sucesso, um final de ano maravilhoso. Volto aqui até o final do ano para desejar para vocês um feliz ano novo, feliz Natal, mas eu quero falar para vocês que vocês possam ser realmente as melhores, porque nós temos o melhor empresa, o melhor produto e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, mas começa a pôr em prática. Agora no final da live já vou colocar aqui as fotos para vocês imprimirem, tá bom? Sucesso para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe, sucesso, beijo, tchau!